dia. Nós vamos mais uma vez estar juntos, não é, cultuando ao Senhor Deus, nessa busca que temos de conhecer melhor o seu amor, a sua revelação, a sua vontade de salvar o maior número possível de pessoas. E nessa busca, nesse anseio de querer viver, não é, e conhecer melhor tudo isso de Deus, a gente termina aproveitando melhor, vivendo melhor, desfrutando melhor desse amor dele e descansando mais nesse amor que ele tem para com todas as pessoas. No Salmo 119, versículo 139, a Bíblia canta o seguinte, né? Diz o seguinte, o salmista falando, presta bem atenção, que aí o salmista volta a ser ele mesmo, volta a ser nós, nos representa muito bem, né? Como religiosos, intolerantes, né? Então veja o que é que o salmista diz, o meu zelo me consome, porque os meus inimigos se esquecem da tua palavra. Não tem muito a ver conosco, né? A gente esquece o tipo de dedicação que temos dado a Deus e vamos nos incomodar com a dedicação dos outros, a religiosidade dos outros, a espiritualidade dos outros. A gente esquece a nossa péssima qualidade de dedicação a Deus, de envolvimento com Deus, a gente esquece isso, né? Passa uma borrachinha, faz de conta que não está e vamos nos ocupar com a religiosidade dos outros, com o que os outros pensam, com o que os outros acreditam, entendeu? Então, o salmista está perfeitamente representando todos nós. É exatamente isso que Deus tem que aturar, né, com a tolerância dele e com o amor dele, com a paciência dele, tem que aturar de cada um de nós. Veja, né, onde a gente chega com tudo isso. Mas aí a paráfrase terapêutica diz o seguinte, somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, não tem deixado que tenhamos inimigos. Não tem deixado. A nossa inclinação é criar inimizades. A nossa inclinação é provocar inimizades, né? Isso é do ser humano, isso está nesse espírito violento, nesse espírito guerreiro, carnal que a gente tem, né? Mas o Espírito tem trabalhado para que a gente não tenha inimigos. Aí diz assim, nem tem permitido ver pessoas piores que nós em relação à sua palavra. Então, não deixa a gente alimentar a questão de inimizade, pelo menos ele trabalha contra isso em nós, não é? E também não vai trabalhando no nosso coração para que a gente não possa perceber que tem gente pior do que nós, para a gente não ficar se apegando a isso, né? Outra coisa, e com tudo isso, não tem deixado que zelos nos consumam, né? Esse zelo do julgar o outro, de condenar o outro, de sofrer por si, né? E na hora que a gente começa a conhecer melhor o amor de Deus, a gente começa a perceber que o que é que pode esperar de uma pessoa como eu? Né? Então eu não vou me condenar por uma coisa que de mim mesmo é impossível, né? O apóstolo Paulo diz, né, dentro de uma visão bem teológica e bem terapêutica, ele diz, né, aquilo que eu quero eu não faço. Que ele está falando aí não é ele, Paulo, não, é o ser humano. E também o ser humano que já está sob a égide, né, da proteção, da direção do Espírito Santo. Aquilo que eu quero eu não faço, e aquilo que eu não quero é o que eu faço. Ora, o que esperar? Eu vou me angustiar, eu vou sofrer agora por causa disso, dessa coisa que eu sou? Não, eu vou descansar no perdão de Deus, eu vou descansar na ação de Deus em estar trabalhando e melhorando cada um de nós. Eu não vou ficar me angustiando com isso,
Eu vou descansar nele, descansar no amor dele, né? Então, o texto, a paráfrase terapêutica nos lembra isto, né? Não deixa a gente ver pessoas piores do que nós em relação à sua palavra, e com tudo isto não tem deixado que zelos nos consumam, mais do que o saudável a nós e aos outros. Às vezes é preciso a gente estar incomodado realmente conosco, né? Porque isso vai nos deixar sempre alertas no interesse de melhorar, mas não no sentido de estarmos angustiados, nos consumindo, né? Nos auto-prejudicando por causa de uma situação que não está no nosso controle, não está na nossa situação. A gente tem que descansar em Deus, de que Ele sabe como cuidar de coisas, de pessoas, de mandus, né? Como eu, como nós, como todos nós, tá bom? Então é isso que a paráfrase terapêutica nos lembra. No nosso culto, então, a gente está sempre buscando viver, compreender exatamente isso, né? O nosso culto é saber mais sobre a revelação divina. Essa semana a gente vai estar trabalhando com o que o Espírito vivifica. Semana passada vimos que a letra mata. E essa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre o Espírito vivifica, o Espírito da palavra. O que está na Bíblia, que seja, né, o Espírito, a própria revelação de Deus, o próprio Deus, estes que vivificam, né, a nossa alma, a nossa vida. Hoje a gente lembra assim, o Espírito da letra é a própria revelação divina. Tá? É isso que a gente tem que ter em mente agora. Qual é? Já sabemos o que é a letra, né? O Espírito da letra é exatamente a própria revelação de Deus aos homens, o seu amor, a sua misericórdia. Então veja aqui alguns argumentos que eu coloquei aqui. A letra é o que os escritores entenderam da revelação. O que eles entenderam. Viram, né? Conviveram e agora eles vão escrever. Então a letra é o que eles escreveram. É o que cada um conta diferente após verem as mesmas coisas. Então você pega 10 pessoas, 20 pessoas, 1000 pessoas e coloca diante de uma realidade, diante de uma informação, diante de algo que eles estão ouvindo, vendo ou sentindo, alguma coisa que eles, né, tenham contato com isto. 1000 pessoas. Quando terminar aquela experiência, as 1000 vão sair contando cada uma de um jeito diferente a respeito da mesma coisa que assistiram, viram ou sentiram. A mesma coisa, né? Então, onde é que entra a letra nisso aí? É exatamente a maneira que cada um vai contar. Se você for somente por aquilo que aquele contou, você não vai ter uma realidade completa, né? Porque ele vai ver de acordo com o ponto de vista dele, com a maneira como ele enxerga essas coisas, né? É aí que entra também o outro argumento. Tem a ver com o histórico de cada um, e isso inclui a cultura que nasceram, a cultura onde cresceram, a cultura que já estão vivendo. Então, a cultura vai influenciar muito essas pessoas e a letra, aquilo que eles vão falar sobre o que assistiram, sobre o que viram, sobre o que sentiram, né, vai ser influenciado diretamente por esse histórico deles. Né? O que cada um tem, como é que cada um se formou, é o que vai levar cada um a observar o que assistiram. Tem a ver com preconceitos e intolerâncias de cada um. Eu falei essa semana passada, né, que eu cheguei a ouvir coisas a respeito da Bíblia. Não, que a Bíblia é machista, que a Bíblia é violenta, a Bíblia então, uma série de características bem diferentes de Jesus, né? Bem diferentes de Jesus. E realmente, por quê? Porque na letra que está lá, no texto que está lá,
não é, está a presença dos homens que escreveram, a cultura dos homens que escreveram, o histórico particular de cada homem daqueles. Né? Então, vamos lá para a experiência de Moisés. Moisés foi um homem que nasceu dentro ali da realeza, cresceu ali na realeza e estava se preparando para ser um guerreiro, para ser um lutador, para ser um general, para ser alguém para liderar um povo em guerras. Né? Diante dessa experiência pessoal, Moisés teve acesso à revelação de Deus, compreendendo que, com o amor de Deus, né, ele estava sendo autorizado a sair guerreando e matando gente, para poder dar ao povo o que Deus tinha prometido. Né? Como se Deus, para dar o que promete, para oferecer, para doar o que promete, precisa sair matando os outros. Né? Isso aí é de gente que não é inteligente, isso aí é de gente que não é sábio, né? É de gente que não tem, porque o sábio, né? O sábio, ele vai criando outros mecanismos mais poderosos ainda, né? Para fazer aquilo sem que necessariamente tenha que lançar mão daquilo que seja mais doloroso, mais sofrido. Não é? O que é que leva às grandes invenções? Diz que os grandes amigos, né? Os grandes criadores, os grandes inventores eram homens preguiçosos. Né? Enquanto normalmente as pessoas vão lá para fazer, para botar na mão, botar na força, guerrearem, lutarem, né? O preguiçoso não, ele fica pensando o que é que eu posso fazer sem que tenha que dar tanto esforço para fazer a mesma coisa ou melhor do que eles estão fazendo. Né? Então, aí você termina tendo que pensar, descobrir uma solução. Tá bom? A mesma coisa. Então, o nosso Deus, ele não é só sábio, não. Ele é infinitamente sábio. Ele não precisa de guerras para poder atenção, se aquela terra realmente ele prometeu a Israel, se não foi algo do entendimento de Moisés, mas a história mostra, né, que foi a vontade de Deus. Não quer dizer nada. Né? Tem muita coisa, por exemplo, vamos para aqui para a história do Brasil. Matamos tanto índio, né? E como bons cristãos, os portugueses mataram tantos índios, e hoje são donos das terras dos índios. Né? Porque permanecem na história, estão aí, quer dizer então que Deus abençoou. Claro que não tem nada a ver uma coisa com outra. Né? Nada a ver uma coisa, porque permanece não quer dizer necessariamente que foi a vontade de Deus. Né? Então, aí eu coloquei aqui, aí tem a ver com preconceitos, intolerâncias de cada um, né, na hora de produzir a letra do que escreveram. Quem conta um conto aumenta um ponto. Não é assim que é dito? E isso é verdade. Né? Então você está lá, está eu e mais 1000 pessoas assistindo uma coisa. Cada um vai contar pontos, né? Se não forem pontos a mais, se não for acrescentando, vai ser interpretando, vai ser mudando, né? Porque uma mesma cor, para uma pessoa tem um significado, para outra pessoa tem outro significado. E aí, na hora de explicar a cor, cada um vai dar o seu significado, vai dar a sua interpretação daquilo. Mas não tem a inspiração de Deus? Né? Deus não conduziu esses homens? Entende? Então, é só você ler Lucas capítulo 1, versículo de 1 a 4. E Lucas vai explicar para você como é que funciona essa questão de inspiração. Tá? Aí ele vai contar a experiência dele, né, nessa questão de inspiração. E você vai ver que Deus não determina, Deus não direciona, Deus usa o que você faz. Deus usa, né, o que você coloca à disposição dele. Tá bom? Então, veja lá o texto que você vai compreender o que eu estou falando.
Muito bem, então isso aí. Tem aqui o aspecto, o Espírito é a coisa que todos viram, a revelação divina. É o próprio Deus, é o amor de Deus, né? E Deus se revelou em todo lugar, a todas as pessoas, sem exceção, e assim por diante. Aqui tem uma palavra sobre o culto, né? O culto a Deus, na casa de apoio, e nós sempre mostramos um bom exemplo de culto a Deus, e agora nós estamos mencionando, como sempre, todo o primeiro dia da semana, a gente fala sobre a casa de apoio como uma maneira poderosa de culto a Deus, de atender pessoas, de abençoar pessoas, de ser instrumento de Deus para abençoar pessoas. E qual é o momento que a pessoa mais precisa de ajuda? Quando está acamado, adoentado, é a hora que mais precisa de ajuda. E ali está a casa de apoio, né? A casa de apoio facilitando a vida daqueles que estão doentes e daqueles que acompanham os doentes, tá? Então, é uma poderosa maneira de culto ao Senhor Deus. Falando sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, não é? A celebração da ceia, Jesus instituiu como essencial, né, para que mantenha viva a nossa memória sobre tudo o que aconteceu, porque os pontos mais importantes, né, do cristianismo é exatamente a morte e o motivo da morte de Jesus, tá? Então a ceia nos lembra isso permanentemente. Aqui tem algumas coisas, alguns itens que eu coloquei para a gente conversar hoje. Primeiro, a participação da ceia é relembrar, é memorizar o amor. Não é estar presente ou desenvolver um ritual, ou envolver-se num ritual, tá? Mas é o relembrar, é o estar avivando a memória a respeito desta ação de Deus, dessa ação amorosa de Deus para com todos nós. Segundo, participar é obediência, reverência e gratidão. Jesus instituiu, né, para manter viva essa lembrança. Então, como é que eu participo? Bom, eu posso participar comendo pão, tomando vinho, estando no local. Aconteceram muitos casos de pessoas que, mesmo sendo salvas, mesmo sendo verdadeiros cristãos, não podiam participar da ceia por vários motivos que foram, né, criados pelas variadas igrejas, né, que existiram, mas eram verdadeiros cristãos e não participaram diretamente, mas estavam ali presentes ou estavam relembrando, realimentando essa verdade. Então, é o grande significado. O ladrão da cruz esteve com Jesus logo após a morte, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e nunca participou de ceia nenhuma. Não é necessário pressão, medos e ameaças, né? Há muitos casos de pessoas que são ameaçadas, são amedrontadas. Você tem que participar da ceia, porque senão não vai ser abençoada, porque senão Deus não vai... enfim, Deus vai castigar. Essas coisas todas que são criadas, né, por homens para, muito bem intencionados, né, forçar as pessoas a essa prática. Mas não é necessário, né? Não tem necessidade desse tipo de comportamento. Mesmo que os religiosos criem obstáculos, né? São muitos. Né? Nós somos autênticos fariseus, né? Não no sentido ruim que a gente imagina, mas naquele sentido que Jesus condenou, aquela coisa de se eu consigo 10, eu tenho que ficar forçando você a conseguir 20, né? Aí além, porque se eu consigo, você consegue. Então você tem que ser diferente, você tem que fazer, sempre preocupado com o outro, sempre forçando o outro a ser o que na maturidade dele ele não é ainda, né? E muitas vezes é até bom que não seja, para a glória de Deus. A verdadeira ceia do Senhor é no coração e na alma, tá? Lembrando sempre isso. A ceia, o pão nos lembra que Deus deixou ser Deus e veio ao mundo. Deus deixou ser Deus por amor, deixou ser Deus
né, encarnou-se, tornou-se homem, e o vinho nos lembra que ele veio ao mundo e morreu. E veja só, veio ao mundo e por causa disso morreu na cruz. E com isto, Deus então toma que todo o sacrifício dele, não é para salvar, perdoar completamente todos que são alcançados por essa ação dele. É isso que a ceia nos lembra, não é? É isso que a ceia tem o papel de estar relembrando, sendo memorizada na nossa mente, na nossa lembrança, né? Na nossa vida. Aqui está falando da estratégia, né? Da nossa estratégia. A ideia é realizar os nossos cultos aqui no Facebook e permanecermos com esse culto lá no YouTube, tá? A gente tira do Facebook e coloca no YouTube depois que o programa termina, depois que o culto termina, tá certo? E lá você é convidado a fazer a inscrição, né? Tem lá o lugar para inscrever, né? E acionar o sininho, e é convidado também a curtir, não é? Comentar e compartilhar, né, o nosso culto, tá certo? Então, por que isso? O YouTube, quanto mais isso acontece, mais ela distribui para muitas pessoas, ela coloca disponível para muitas outras pessoas. E é isso que a gente quer, né, que mais pessoas possam participar, né, das nossas reflexões, não para concordar exatamente, mas para refletir, não é? Pelo menos refletir, né, sobre isso. O texto bíblico, nós estamos em João capítulo 5, tá? João 5, João capítulo 5, vamos começar hoje o 30, versículo 30 ao 47. Tá? Nós estamos ainda nessa experiência de Jesus com aquele paralítico lá da primeira experiência, né? Mas Jesus já tem passado muitas informações. Aliás, o livro de João é assim, ele apresenta um sinal, ele apresenta um milagre de Jesus, e ele agora vai desenvolver muitos ensinos, né, a partir daquele milagre. Tá? O que vem a ser destacável no ensino de Jesus é colocado, então, para os destinatários desse Evangelho de João. Tá? Os destinatários a gente já sabe. João escreveu para os gnósticos, cristãos gnósticos. Né? Cristãos gnósticos eram aqueles que, entendendo que o corpo é pecado e gera pecado, influencia pecados, Jesus jamais teria vindo em corpo, né? Jamais teria se encarnado. Teria vindo só em espírito. Mas João quer provar, mostrar que não, ele veio como homem, ele veio como carne, ele encarnou-se, tornou-se homem, né? E atuou entre nós. No versículo 30 ele diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma como ouço, assim julgo e o meu juízo é justo. Porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em outras palavras, Jesus é o próprio Deus, né? E ele não esconde isso, né, de maneira nenhuma. Ele é o próprio Deus. E já vimos até nesse capítulo mesmo que por isso queriam matar a Jesus, os religiosos, né? Não só porque ele fazia aquelas coisas no sábado, mas também porque ele se dizia igual a Deus, ele se dizia o próprio Deus, né? Então, o que quer dizer quando ele fala assim, eu não faço por mim mesmo, mas eu quero fazer a vontade daquele que me enviou? Há um plano, né? Há um projeto. Jesus não veio aqui passear, tinha um projeto a ser executado. A Bíblia, né, em vários momentos, apresenta esse plano que é chamado de graça. A graça. O que é que essa graça é? Ele é um plano de Deus para salvar o maior número possível de pessoas. É uma série de ações que Deus, né, através de Jesus,
através do Espírito Santo, através da Bíblia, através de outros meios, através da revelação, através, enfim, de uma série de meios. Esse plano trabalha para alcançar e salvar o maior número possível de pessoas, tá? Então, é exatamente isso. É mais a vontade daquele que me enviou, né? Que é Deus, que é Ele próprio, dentro desse projeto que eles estabeleceram antes da fundação do mundo. Se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Ele está usando também um linguajar hebraico, um linguajar da cultura apocalíptica. O número 2, né? O número 1 é um número questionável, porque é 1. Mas o número 2 significa o número da verdade. Então, a ideia é assim, se 2 concordarem no que falam, é porque aquilo é verdade, né? Então, é o número da verdade. O que ele está dizendo aqui é que o meu testemunho não é verdadeiro dentro dessa visão hebraica. Tá? Claro que Jesus não precisa de mais nada e mais ninguém para ser verdadeiro, é claro, é óbvio. Mas usando esse linguajar, ele diz assim, se eu testemunho de mim, a mim mesmo, não é? Esse testemunho não é verdadeiro, ou não é reconhecido como verdadeiro. Tá? Não é reconhecido por vocês como verdadeiro. É preciso que haja uma composição de testemunhos para que aquilo que eu falo seja real, seja verdade, não é? Dentro dessa cultura de vocês. E ele vai continuar isso, né? E amanhã a gente volta a falar sobre isso nos versículos 32 em diante. Hinos que nós cantamos. A gente falou sobre este hino aqui, não me lembro se foi o 5 ou se foi o 6 do cantor cristão, né? Não me lembro, mas é sobre a presença divina. Nós cantamos na semana passada o seguinte, onipotente Rei, aqui presente sê no teu poder, em teu excelso amor, inspira-nos louvor, queremos-te, Senhor, engrandecer. Né? Então, até que aplaudimos bem essa primeira estrofe, achamos ela bem completa, bem, né? Talvez com um detalhe aqui ou ali para ser mudado, mas basicamente ela reflete uma verdade. Agora veja aqui essa segunda estrofe. Ó poderoso Deus, nos ouve lá dos céus. Aí já é um primeiro problema, né? Se o Espírito Santo habita em mim, Deus habita em mim, né? Claro, aí você vai dizer assim, não, mas isso aí é uma poesia, é uma música, tudo bem, né? Tudo bem. Então, como música, como poesia, a gente aceita, a gente até concorda, mas confunde. Confunde para quem ouve. Se você usa um hino desse como instrução, né? Como uma maneira de instruir, de edificar, de ensinar, você vai estar confundindo. Vai dar muito no que o judeu acreditava. Não sei se ainda acredita, né? Mas no que acreditava. O que é que acreditava o judeu, principalmente na época de Jesus? Na época de Salomão, eles acreditavam isso exageradamente. Né? Na época de Jesus, também acreditava. Tanto é que a mulher samaritana, e a gente viu isso, vai falar sobre esse assunto. Né? O que é que o judeu acreditava? Que Deus habitava no templo de Jerusalém. Aquela casa lá, aquele prédio, aquela construção, era para Deus habitar ali. Né? É para Deus habitar naquele lugar. Eles acreditavam nisso. Se você for olhar a oração de Salomão, Salomão vai dizer assim, Senhor, é a oração da inauguração da casa, né? do templo. Senhor, aqui desse templo, lance os teus olhos lá para o exterior, para ver os teus filhos onde estão. Né? E lá possa abençoá-los, e lá possa facilitar a vida deles, mas que continues aqui, nesse lugar, né? Habitando nesta casa.
Então, esse era o entendimento, tá? Nos ouve lá dos céus é algo muito semelhante a essa ideia hebraica, não é? E que não é real, não é verdadeira. Deus não habita, não é? Lá nos céus, Deus habita no todo, né? Eu ia falar no universo, mas é muito além de universo, né? Deus habita em todos nós que temos esse espírito, tá? O espírito habita, vem guiar a minha vida, vem habitar em mim, então Deus habita, né, na minha vida, no meu coração, tá? Nos ouve lá dos céus a petição. Vem nos abençoar. É como se fosse um clamor, né? Como se fosse um desespero. Ó Senhor, sai daí, Senhor, e vem nos abençoar. Nós estamos precisando. Isso aí dá muito margem para a ideia do paganismo, né? A ideia do paganismo é semelhante a isso aí. O Deus pagão, né, pelo menos dentro da concepção do paganismo, daqueles que acreditam nesses deuses, né, o Deus pagão era aquele que ficava de braço cruzado lá na dele, né, sem se importar com as pessoas, mas as pessoas tinham que ficar criando situações para chamar a atenção dele, para agradá-lo, para que ele saísse de onde está e viesse abençoar essas pessoas, né? Então esse é o Deus pagão. Vem nos abençoar e vem fazer brotar o que se semear no coração. E vem fazer brotar o que se semear no coração. Bom, brotar o que se semear, isso já faz parte da existência humana. Tudo que o homem planta, ele colhe. Tudo que ele planta, ele colhe, né? Não precisa nem pedir isso a Deus, ele já estabeleceu isso. Já está estabelecido isso como um roteiro, né? Faz parte da existência humana, faz parte da criação, né? De tudo que Deus fez, né? Plantou, vai colher, tá? Plantou, vai colher. E tudo que plantar no coração, mesma coisa, né? Se eu planto amor, eu vou colher amor. Se eu planto gentileza, eu vou colher gentileza. Se eu planto ódios, se eu planto rancores, eu vou colher ódios e rancores. Não tem para onde correr. Eu plantei, né? A boca só fala o que o coração está cheio. E o pior ainda, agora aí vai reverter, né? Porque a Bíblia diz que o que contamina o homem é o que sai da boca e não o que entra. Então, veja só, o coração está cheio de alguma coisa. Eu coloco para fora, eu falo, eu vivo aquilo, e isso vai alimentar mais ainda o que já está no meu coração. Então, quem vai tomar uma decisão de melhorar isso? Eu. Né? O que é que eu vou fazer? Vou escolher o que falar, eu vou escolher o que pensar, eu vou escolher se é que eu quero plantar coisas boas aqui dentro. Se eu quero plantar coisas boas, eu vou trabalhar isso, né? Mas o que eu quero lembrar nesse hino é que não precisa pedir a Deus, não. Isso já está estabelecido. Aquilo que a gente planta, a gente colhe, tá? Então, nós escolhemos o que queremos, nós escolhemos o que plantar e nós colheremos o que temos plantado, né? No coração, ou na vida, ou nos relacionamentos, ou o que seja, né? Tudo isso faz parte da nossa existência. Muito bem, sobre a Bíblia. Vamos ver aqui alguns aspectos. A gente tem falado que a Bíblia, no cristianismo é a palavra de Deus, tá? E aí nós estamos agora no item que diz assim: pois Deus fala indiretamente quando usa pessoas e circunstâncias para nos levar a aprender sobre a vida espiritual, existencial, social e etc. Né? Então, Deus usa pessoas e usa circunstâncias. Deus nunca conseguiria produzir para a vida da gente coisas ruins, tá bom? Não conseguiria.
Digamos que ele chegasse assim e dissesse, olha, eu vou fazer uma coisa ruim para fulano. Digamos que isso passasse, porque nem isso passa, né? Porque já pensou, quando nós que temos esse amor falho, pequeno, insignificante, não conseguimos fazer isso, agora imagine Deus, que é o próprio amor, né? Então, Deus não conseguiria nem pensar em fazer alguma coisa que fosse contrário ao seu amor, à sua justiça e à sua santidade, né? Nem pensar ele conseguiria, né, nesse aspecto. Então, mas a gente, né, com o nosso jeito de ser, com as nossas falhas, com os nossos erros, nós, então, implantamos essas coisas na nossa vida, né? O que é que acontece? Se eu ofereço se eu ofereço minha vida ao Senhor, Ele vai usar aquilo que está disponível na minha vida para a glória dele. Entende? Então, se eu ofereço, aí voltando para aquilo que a gente já falou há pouco momento, né? Se eu ofereço uma vida com um coração que eu plantei muito amor, muito carinho, muita paciência, muita gentileza, muita dedicação, muito interesse pelo bem do outro, Deus vai trabalhar com isso que eu coloco na mão dele. Se eu ofereço uma vida cheia de preconceitos, intolerâncias, confusão, e às vezes até usando o nome dele, viu? Todo tipo de prática que é contrária ao ensino bíblico, né? Se eu ofereço isso, o que sobra disso, o que seja de positivo nisso, e vai ser muito pouco, é o que Deus vai usar na minha vida, tá? Então, ele permite que sejamos quem somos, ele não obriga a gente a nada, né? Ele permite que sejamos quem somos e ele aproveita o que pode ser aproveitado nisso que a gente tem dado como resultado naquilo que somos. Aí é por isso que diz assim, Deus fala indiretamente, então ele usa todas essas coisas para nos falar, para nos ensinar, para nos orientar, né? Deus fala indiretamente quando usa pessoas e circunstâncias para nos levar a aprender sobre a vida espiritual, existencial e social. Tá bom? Então, essa é isso que ocorre, não é, na nossa relação com Deus. E a Bíblia mostra isso, tá? A Bíblia mostra isso. A gente, acho que não é hoje não, a gente vai lembrar, num determinado momento, a gente vai lembrar que Abraão, chamado o pai da fé, né? Chamado na Bíblia de o pai da fé, um homem que Deus chega a dizer assim, eu esconderia alguma coisa de Abraão, nem de Abraão, nem de ninguém que ele ama, não se esconde nada de gente que a gente ama, né? Então, eu esconderia alguma coisa que eu tenho a fazer a Abraão? Eu esconderia? Mas Abraão, mesmo sendo o pai da fé, mentiu em relação a Sara. Usou um motivo lá para mentir. Aquilo é mentira. Ah, não, ele falou meia verdade. Não. É verdade ou não é verdade? E a intenção dele era mentir mesmo. Mentiu, né? E Deus, o que é que Deus faz? Deus, né, não aprova, não quer aquilo. Deus poderia trabalhar muito bem, protegeria muito bem Abraão sem aquela mentira, tá? Faz parte, Deus sabe como trabalhar a gente sem precisar de mentira, né? Mas Deus, mesmo com a mentira de Abraão, o que pôde aproveitar daquela situação, Deus aproveitou. Entendeu? Então Deus tem essa maneira. Ele permite que a gente seja quem a gente é e ele vai aproveitando, não é, o que pode ser aproveitado disso que a gente termina resultando, né, na nossa relação com ele, nessa nossa relação com as pessoas e a nossa relação com a gente mesmo, né, com as nossas limitações
e os nossos defeitos. Tá bom? Vamos lá no Facebook, vamos lá ver o que é que a gente tem, que a gente pode destacar nesta oportunidade. Deixa eu abrir aqui o Facebook. Aqui, ó, nós já temos aqui a curtida, né? E aqui o comentário de bom dia da Juliana, da Ivete Espíndola, da Maria Arideia. Irmã Maria Arideia, ontem eu mandei um recado para a irmã, viu? Respondendo ao seu comentário. E mandei lá também no seu Facebook também um recado, tá? A irmã pediu o meu telefone e eu terei muito prazer em estar conversando com a irmã, tá bom? O que mais? Então deixa eu colocar aqui o Facebook na tela para a gente poder acompanhar, né, o que é que tem no Facebook que pode nos servir de reflexão nesta oportunidade. Vamos lá? Aqui tem o dia de hoje, dia 19 de dezembro. O mês de dezembro a gente já sabe, né? É o mês vermelho e o mês laranja, tá? O dia 19 é o dia do Estado do Paraná. É o Dia Nacional da Agência Nacional de Águas. ANA, sei lá, ANA. É o dia do atleta profissional e da poesia no Mato Grosso. É o Dia Sul-Americano de Esforço Conjunto pela Erradicação do Analfabetismo. É o Dia Mundial de Conscientização contra o Ódio de Cunho Religioso. Dia Mundial de Conscientização contra o Ódio de Cunho Religioso. Dia Internacional pela permanente reavaliação da ONU nas relações internas e externas às nações. A ONU precisa consertar muita coisa. Aliás, sempre precisou, né? Mas as situações do mundo vai mudando de época em época, e aí aquilo que precisava ser mudado já há 20, 50 anos atrás, não, 30 anos atrás, né? Hoje muito mais, né? Só que existem forças poderosas na ONU, né? Forças de Mamon, né? Forças do capital, da economia, né? Que impede a pobre ONU ser gente, né? Valer alguma coisa nesse mundo. Ela funciona em função desse capital. Funciona para facilitar. Para ela, tudo, né? Tudo, o modelo é o que o capital orienta que seja. E aí termina esse mundo, né, do jeito que está, com as regras do jeito que estão. Muito bem. Para fazer a vida melhor, aqui tem algumas orientações, eu só vou falar algumas. Muitas e muitas vezes fazemos juízos dos outros, o que gostam ou fazem, sem sabermos o que pensam e preferem. Então, evite equívocos desnecessários. Pergunte, ouça da própria pessoa o que você precisa. Coisa engraçada, se for para chorar pelo leite derramado, que seja leite condensado. Terceiro, ensine aos filhos o valor do dinheiro e do poupar. Quarto, ao viajar, leve o despertador. Quinto, convidado para jantar, leve presente. Leve presente para o jantar, para o almoço, para o que seja. Ok. Aqui tem um vídeo estudo sobre o terceiro ano do Ministério de Jesus, tá? Os eventos que marcaram aquele terceiro ano. E aqui é exatamente sobre o último mês daquele terceiro ano, tá? Lembrando que o ano terminava para o judeu lá na época da Páscoa, tá? Então, o terceiro ano é lá para o mês de janeiro ou fevereiro, por aí assim.
o último mês. Aqui tem outro vídeo estudo sobre o terceiro ano do ministério de Jesus, o equivalente no nosso calendário ao mês de março a maio, tá? Então, esses 3 meses, né? Os 3 primeiros meses, digamos assim, do terceiro ano, tá? E aqui tem outro vídeo estudo sobre a inauguração do ministério de Jesus. Os primeiros meses, né, antes de realmente inaugurar o seu ministério. Aqui tem um comentário sobre o filme A Cor Púrpura. E eu coloquei aqui assim: estou assistindo A Cor Púrpura. E algumas coisas curiosas que me envergonharam, né, naquilo que eu estou assistindo, ou que eu já assisti, tá? Aqui tem um vídeo sobre a casa de apoio, né? Esse vídeo é uma reportagem que é apresentada sobre a casa de apoio, tá? Uma reportagem que passou na televisão, em algum lugar por aí. Aqui tem um assunto que a gente conversou ontem. Diz assim: ser cristão é não ser deste mundo. Tá? Ser cristão é não ser deste mundo. É ser embaixador do reino de Deus. É ser embaixador do reino de Deus. Não é impor mudanças aos outros, mas ser luz e sal, capazes de, com tolerância, influenciar mudanças e atrair muitos para o reino do Senhor. Esse é o papel do embaixador. Não é obrigar esse mundo a ser do jeito parecido com o mundo que nós fazemos parte. A gente aprende a conviver com este mundo, a ter tolerâncias, não é? A amar do jeito que o mundo é. Agora, a gente vai ser luz e sal para atrair o maior número possível de pessoas lá para o nosso reino. Entende? Mas não é obrigá-las, né? Isso não é ser cristão. Ser cristão é ser embaixador do reino de Deus. Aqui tem um convite para uma série de estudos, né, sobre o fim do casamento infeliz. Tá? Como evitar para que chegue a esse ponto e o que fazer se chegar a esse ponto. Tá bom? Então é isso que esse curso, essa série de estudos apresenta. Aqui tem um banner chamando a atenção para um local onde eu estou juntando tudo aquilo que nós já realizamos, que já escrevemos, que já produzimos, né, nos ministérios nossos e nos nossos ministérios e o que utilizamos, né, para desenvolver esses ministérios, né? Então, tudo isso eu estou organizando por temas, né, por assuntos, nós estamos organizando para facilitar, tanto para mim continuar utilizando, quanto para outras pessoas que quiserem. Então, esse banner chama para isso. Aqui tem o culto de ontem. O culto de ontem, esse aqui é o que está lá no YouTube, tá bom? Esse está disponível no meu Facebook, e esse aqui não está disponível ao público, mas ele é o culto que foi realizado ontem. E ontem nós tivemos, enquanto ele estava disponível, nós tivemos tivemos uma curtida, né? Quem foi a curtida? Não estou conseguindo entrar aqui. É do Mateus, né? Mateus Levi. Então, muito bem, foi muito bom. O que mais? Bom, esse aqui é o Facebook. A gente vai lá, então, para o nosso momento, né, na nossa oração, tá? A nossa oração de hoje. Deixa eu tirar aqui o Facebook tirei.
a gente vem aqui então para o nosso poema, né, que é a nossa oração de hoje. Agradecemos. Senhor, querido Deus, antes de tudo te louvamos e agradecemos pelo domingo que tu nos dás, um dia inteiro para cultuar, pela importância dele para o nosso espírito e nossa saúde, pelo que promove em nós e na nossa vida a te adorar. Pedimos muita diferença em nossa existência calma, nas nossas convivências e relacionamentos cotidianos, que as pessoas desfrutem disto que age em nossa alma, que todos sejam gente que por ti e para ti muito amamos. Te louvamos pela Casa de Apoio, teu amoroso projeto, por ser uma maneira maravilhosa de te servir e te adorar, pelas pessoas que são alcançadas com este nosso afeto, pelas pessoas que se oferecem para este divino amar. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje. Imploramos por conforto aos enfermos teus amados. E te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para amigos e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre, em toda a eternidade. Amém. Essa é a nossa oração ao Senhor nesta oportunidade, tá? Os lembretes que temos é que 10h30, a gente, se tudo correr bem, 10h30 nós vamos ter, então, um vídeo fazendo um resumo do culto e do estudo, não é, que nós tivemos aqui com a família, tá? Nós vamos ter, então, esse vídeo, como todos os domingos temos. E na descrição deste culto, você tem aí o link 6, que fala sobre a Casa de Apoio, tá? São informações sobre a Casa de Apoio. O link 4 são vídeos estudos que nós recomendamos, tá? O vídeo 4. E amanhã nós estaremos de volta no nosso culto matutino, né? Trazendo orientações bíblicas, lembrando, né? Conversando, refletindo sobre orientações bíblicas aos líderes espirituais dentro do cristianismo ou qualquer outra religião. Em reflexões sobre esses líderes e para esses líderes. Ok? E hoje é um ótimo dia para você repensar a sua vida com Deus, né? Como está ela, o que pode ser feito para melhorar, o que pode ser feito para que você esteja ainda mais nas mãos dele, o que pode ser feito para você ser ainda mais instrumento dele para abençoar as muitas pessoas ao seu redor que ele ama intensamente, essas pessoas, né? O que é que pode ser feito para adorar, exaltar a Deus, sendo bênção na vida dessas pessoas, tá bom? E na sua rede social, divulgue que só o Espírito Santo é quem convence, converte e santifica. E isso não é papel de religiosos, não é papel de cristãos. Esse não foi nem o papel de Jesus, tá? Esse não é papel nosso. Esse é papel do Espírito Santo. Convencer, converter e santificar pessoas. Essa é uma obra dele. O nosso papel, que não é tão fácil, mas ele nos ajuda, né? É o de sermos luz e sal. Esse é o nosso papel. É isso que é o que ele espera de cada um de nós. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Eu vou ligar aqui a música para a gente, então, se despedir, né? E que o Senhor use muito esse dia para a glória dele na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Tá bom? Então, até mais. Até amanhã. Deus abençoe.